Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e com a produção da repórter Leandra Kruber. E aqui no DNA, a gente te convida a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região. E hoje, como vocês podem ver, quem está nos acompanhando pela TV, quem está na rádio, está só nos ouvindo, vou fazer um suspense. Tem dois colegas aqui sentados à minha frente. E para fazer mais um suspense, antes de revelar quem são, vamos voltar no tempo para os anos em que essas pessoas nasceram. E vou contar com a ajuda dos próprios para ler. Vamos voltar no tempo para o ano de 1983 e para o ano de 1990. Por favor, vamos começar com o ano de 1983. O que acontecia neste ano? No Brasil, era a fundação da Rede Manchete, por Adolfo Bloch. Saudosa. O Grêmio Futebol Porto-Alegrense conquistava a Copa Libertadores da América em cima do Peñarol do Uruguai, no mesmo ano em que também ganhou o Mundial. Em 1983 também foi a estreia do Balão Mágico, programa infantil da Rede Globo. O programa saiu do ar em 28 de junho de 86 para dar o lugar ao Show da Xuxa. Também foi a estreia do Vídeo Show da Rede Globo e entrava no ar a novela Guerra dos Sexos. Em Santa Maria, morre o artista plástico Eduardo Trevisan. Faleceu em 83 o jogador de futebol Garrincha. Também em 1983 nasceu Daiane dos Santos, ex-ginasta brasileira, e Sandy, a cantora da famosa dupla Sandy e Júnior. E no dia 8 de setembro de 1983, nasceu um dos nossos convidados de hoje, o jornalista Rodrigo Ricordi, a quem eu há muitos anos, desde a faculdade, quando era meu bicho, foi meu colega de estágio, eu chamo carinhosamente de Careca. Aê, revelado. Careca. Até então, nosso repórter de cultura, mas em seguida a gente conta os porquês, né, que vocês estão aqui. Exato. E agora o Careca vai ler, então, o que aconteceu em 1990, Careca. Em 1990, no Brasil, Fernando Collor de Mello toma posse como 32º presidente do Brasil e torna-se o presidente mais jovem da história brasileira e o primeiro a ser derrubado. Em outubro de 1990, a MTV entrou no ar. O primeiro clipe exibido pela emissora foi Garota de Ipanema, na voz de Marina Lima. Morreram nesse ano Cazuza, cantor, compositor e poeta brasileiro, e o Zacarias, dos Trapalhões. E nasceram Emma Watson, a Hermione, de Harry Potter, a Isa, cantora brasileira, Fiuk, cantor, ator e ex-BBB. Também nasceram nesse ano, e no dia 5 de março de 1990 nasceu a gloriosa convidada de hoje, jornalista, querida amiga Gabriela Perufo. Aí, Gabriela Perufo e Careca estão aqui para ganhar um DNA de despedida. Eles estão se despedindo aí do Grupo Diário, depois de uma jornada aí de alguns anos, né, de colaboração, uma passagem por aí marcante. Foi meu primeiro emprego no jornalismo. Viu? Foi um emprego, isso antes, né, não foi há tanto tempo que está aqui, mas foi o primeiro, agora retornou. E a gente se despede então dessas duas figuras, essas vozes conhecidas aí da CDN e figuras que colaboraram tanto aqui, que vão contar um pouquinho da história deles então, porque a gente gosta de fazer esse carinho, né, para quem é colega, para quem ajuda a construir esse grupo que está fazendo 20 anos esse ano, o Diário então faz 20 anos, e nessas 2 décadas tanta gente passa por aqui, né, é uma escola. Algumas poucas pessoas, como a nossa diretora de jornalismo, que fundou praticamente o jornal, a Fabiana Sparrenberger, é uma das únicas. Ela, acho que ela é Maristela Moura. O Deni não tá desde o Deni, acho que um pouquinho depois, mas acho que do primeiro mesmo time, primeira edição do jornal, Fabiana e Maristela são as remanescentes que até hoje estão aí. Mas nesses 20 anos, muitos colegas passaram, muitas pessoas que ganharam projeção no estado, aqui na cidade, nacional, enfim, que mudaram de área.
E a gente se despede, então, hoje de Gabriela Perufo e do Rodrigo Ricordi. E a gente quer saber as origens dessas duas pessoas. Como é que foi a infância de vocês? Vocês já tinham, assim, alguns vestígios que a comunicação seria o caminho de vocês? Olha, eu não. Eu decidi ser jornalista depois de velho, assim. Mas desde muito pequeno já fotografava, já tinha uma maneira de me comunicar com as pessoas bastante, aberta, assim, e acho que acabei escolhendo, como primeira profissão lá, quando precisei escolher, queria ser professor, e depois acabou que eu decidi virar comunicador mesmo e partir pro jornalismo. Gabi, como é que foi? Conscientemente, assim, quando criança não, mas hoje em dia faz sentido porque depois de adulta eu achei em casa várias fitas de rádio em que eu entrevistava meus amigos, meus vizinhos, o pessoal da escola. Eu acho que eu sempre dei sinais que eu iria para algo a ver com comunicação, não necessariamente jornalismo. Na escola também sempre me envolvi com tudo, toda a parte social, grêmio estudantil, comissão de formatura, liderança de turma. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de me envolver, de falar, de ser porta-voz. E aí depois, no meu último ano no ensino médio, eu participei da criação de um jornal escolar, né? Então, na época são fatos isolados, mas olhando pra trás, eu acho que já eram pistas. Eu sempre tive essa coisa. Eu me lembro de muito pequeno andar com câmera fotográfica, sabe, para registrar. Eu sempre gostei muito de registrar, de ler, sempre fui um leitor, assim. Então, acho que aconteceu assim, e sempre me perguntam, tipo, por que eu entrei, como que eu entrei no jornalismo. Foi sempre em função de que eu gosto muito da arte, de cultura, e para mim talvez foi um jeito de me conectar com isso, já que não me considero um cara talentoso artisticamente, ou sei lá, podia querer ter escolhido ser músico ou outra coisa, mas eu escolhi me relacionar com a cultura e com a arte de uma forma mais direta dessa forma. E na nossa época as referências eram bastante, né, Careca? A gente tinha MTV, a gente tinha revistas de música, que repercutiam bastante. Bom, a MTV era uma grande escola. Eu lembro que também, eu gostava do jornalismo cultural porque a gente tinha muita referência. Falando em referências, lá na infância ainda, aliás, eu gostaria de saber, eu sei, mas eu quero que vocês dividam com os ouvintes, de onde vocês são, de Santa Maria, aqui da região, e quais eram as referências de vocês nessa primeira etapa de vida, assim, que guiou os passos e que vocês têm como espelho, sabe, como referência mesmo. Vai, Gabi. Eu nasci em Juí. Isso aqui eu não tenho família lá. Quando eu nasci lá, meus pais moravam na cidade a trabalho, e muito pequena eu me mudei para Santiago. Então, como eu não tenho família, não tenho muitos laços com a cidade de Juí, a minha infância, as minhas memórias são em Santiago, onde eu morei até vir fazer faculdade em Santa Maria. Eu tô saindo de Santa Maria agora, mas esses dias eu tava conversando até com a minha mãe. Santa Maria foi a cidade onde eu morei por mais tempo. Então eu sou uma santiaguense, adoro contar e relembrar causas de Santiago. Tenho amigos até hoje lá, mas sou muito santamariense. Acho que meu coração tá bem divididinho, assim, entre Santiago e Santa Maria. E... tu fala de referência na profissão ou na vida, assim? As duas coisas, na vida, primeiro, né, quem te passou as lições e quem tu seguia, que tu admirava, assim, um adulto, de repente, e depois na profissão também, alguma referência. Eu acho que as minhas maiores referências em casa são meus pais. Muito do que eu levo até hoje, assim, vem de memórias deles, da educação que eles me deram, em todos os sentidos, né? E da minha escola, eu estudei a vida inteira, assim, desde a educação infantil até concluir o ensino médio na mesma escola. E era uma escola onde todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, todo mundo morava perto, embora a escola fosse grande, a Tomás Fortes, lá em Santiago. E aí eu tive professores incríveis, assim, que marcaram muito o meu período escolar. Eu lembro até hoje a professora Mara Becon,
que era uma professora de educação física que adorava arte. Na casa dela existia figurino e cenário de tudo que vocês imaginam. E ela sempre nos incentivava a fazer teatro, a fazer espetáculo de dança, várias coisas. Ela tinha uma Kombi, ela nos carregava na Kombi para se apresentar pela cidade. E a vida inteira, assim, lá em Santiago, eu me envolvi demais em muita coisa. Eu fiz balé, eu dancei na invernada do CTG, eu fiz aula de dança de rua, eu fiz aula de pintura, eu fiz aula de teclado, eu fiz aula de piano. Eu tava sempre envolvida com alguma coisa. Então acho que eu tive muitas referências ao longo da minha vida em muitas coisas. Eu escrevia poesia, né, no jornal Letras Santiaguenses, queria também ser escritora. Então eu tenho muitas e muitas referências, assim, da minha infância. Eu lembro muito dos meus avós, principalmente as minhas avós, a avó Helena e a avó Geni. Tenho memórias incríveis com elas. Hoje, depois de adulta, vejo o quanto elas foram mulheres guerreiras, assim, inspiradoras, cada uma da sua forma, com a sua história, que são bem diferentes. E aí, depois de adulta, já no ensino médio, comecei a me interessar bastante por história, por literatura, por política. E no ensino médio eu conheci um cartunista chamado Enfio, que já é morto, e foi quem me inspirou a fazer jornalismo, e até hoje é meu jornalista preferido mesmo, né? Eu tendo conhecido o trabalho dele anos depois de ser publicado. Eu nasci aqui em Santa Maria, nasci no Hospital da Caridade, agora, né? Não é mais Hospital da Caridade, sei lá, é Complexo Hospitalar. Eu morei em algumas cidades também, eu acho que até se não me engano, até os 6 anos eu morei em Santa Maria. Depois nós tivemos uma temporada em Bagé, depois morei por 3 anos em Uruguaiana, depois voltei para Santa Maria, né? Isso enquanto criança, enquanto jovem, né? A minha infância, como ela foi meio quebrada, assim, por essas mudanças, né? Até em alguns momentos, né, de transição ali, quando tu vai crescendo e vai tendo, né, mais ideia do que é a vida e tudo mais. A minha referência sempre foi, né, ali aquela relação pai-mãe, meu irmão, sempre foi essa coisa, mas ao mesmo tempo eu era muito da rua, então eu vivia na rua, eu preferia não estar em casa muito tempo, era um horror, para me tirar da rua, né? Chegou 8 horas, sei lá, chegou a noite, chegou a tardezinha, tem que voltar para casa e tal. Mas a minha referência, né? Minhas referências sempre foram o pai e a mãe, porque eu não tinha outros parentes naquela época de desenvolvimento próximos, né? Meus avós moravam em Santa Maria. E quando nós voltamos a morar, eu acho que foi em 93 que nós voltamos a morar em Santa Maria, e sim, eu tive nós tínhamos um costume de reunir família, tal dia da semana numa avó, tal dia da semana na outra, e daí essas coisas. Mas a figura, assim, dos meus pais sempre foi muito importante, assim, na minha infância mais antiga, assim, no início da infância, aquela questão de ter o pai, né? Porque pelo fato dele ser pai, eu ser menino e tal, a gente tem essa ligação da música. O pai sempre gostou muito de ouvir música. E eu trago, né, muita bagagem cultural do pai e da mãe, porque eles sempre foram uns incentivadores, assim, de consumir, né, a cultura, a música. Sempre tinha disco, fita, sempre... às vezes eu tenho umas lembranças que eu não sei se são reais, mas do pai chegando do trabalho com uma revistinha em quadrinhos, sabe? Tipo... então, as minhas referências, né, basicamente foram essas, assim, da vida, né, de vida. E a Gabi falou um negócio interessante, que depois que a gente tá adulto, que a gente consegue olhar para o passado, que a gente consegue ver como essas pessoas, né, foram importantes como foram batalhadoras, foram pessoas maravilhosas. E às vezes, quando a gente é jovem, claro que a gente não dá valor para isso, porque existe sempre aquela coisa, né, que a gente precisa obedecer, precisa entender, precisa olhar, e às vezes a gente se dá... A gente vive o presente, não percebe o presente, exato, né? Aí quando vira passado, a gente vê assim, olha para trás e vê. Aquilo ali foi um auge. Mas isso também tem a ver com amadurecer, claro, né? Quando eu, sim. por exemplo, sobre as minhas vozes, quando eu fui entender o que é feminismo e o que as gerações antigas passavam, que me deu conta, né? Mas no tempo da minha avó era diferente. Desculpa, parei de seguir. Era isso, era diferente, né? Amigos... no próximo bloco eu quero levantar 2 questões com vocês a respeito de Santa Maria, o que a cidade representa para vocês na formação de vocês,
e a respeito de jornalismo. Alguns momentos marcantes que o jornalismo proporcionou para vocês, além de como é que vocês se enquadraram na editoria que vocês atuam, Careca na Cultura, a Gabi na geral e principalmente no online. Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente já volta com mais DNA com Rodrigo Ricordi e Gabriela Perufo, nossos colegas que estão se despedindo do Grupo Diário, e a gente volta já já. Estudar música é só uma desculpa para você se revelar. Aproveite que na MusiArtes as aulas de violão e técnicas vocais estão com mensalidades a partir de R$ 179,90. Envie agora uma mensagem em nossas redes sociais e ganhe uma aula experimental grátis. São mais de 30 profissionais trabalhando com um único objetivo: de viver a música para revelar o que há de melhor em você. Outono está aí e a Super Colchões sempre tem ofertas imperdíveis. Não espere o inverno para deixar seu lar aconchegante. Visite nossa loja e aproveite descontos de 20% à vista ou em 4 vezes e também pagamento em até 12 vezes no valor a prazo. Outono Super Colchões, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. Notem Energia Solar. Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site notem.com.br ou ligue 55 3015 1790. Energia solar é na Notem. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Já está disponível a Rádio Vox, a rádio web do Grupo Diário. São 3 estilos, incluindo pop, rock, sertanejo, pagode, MPB e muito mais. Acesse agora diariosm.com.br ou baixe o app do Grupo Diário e ouça agora. Rádio Vox, o seu estilo está aqui. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavaleiro e sigo aqui ao lado dos meus 2 colegas, Gabriela Perufo e Rodrigo Ricordi, que estão se despedindo do Grupo Diário e vão falar agora a respeito de Santa Maria e também de alguns momentos marcantes do jornalismo. Primeiro, o que Santa Maria representa para vocês? Tipo, cidade, primeira recordação que vocês têm da cidade ou, sei lá, representa o quê? Um lugar que vocês gostam muito na formação, enfim. Santa Maria em poesia aí, esses 2 colegas. Eu sou do tempo que Santa Maria era tudo mato, né? Minha primeira casa em Santa Maria foi ali próximo ao Nacional, ali próximo aonde é o Moto Garage, na rua, mesmo tem uma ruazinha ali logo antes ali, eu morava ali e não tinha nada daquilo ali, né? Eu me lembro muito bem que eu estudava no Centenário ali, a gente ia caminhando, minha mãe me levando por uma estradinha, eu acho que era até de chão batido que tinha ali, não tinha todos aqueles prédios, aquelas coisas que tem ali. Eu me lembro muito da cena da cena santamariense antiga, mas aí depois quando eu voltei desses 4
4 ou 5 anos que nós moramos fora de Santa Maria, foi numa época em que, né, a cidade já tinha evoluído bastante. Mas Santa Maria, respondendo a tua pergunta, tipo, Santa Maria para mim não conseguindo fugir do clichê de que a gente se sente aqui nessa cidade e se sai quer voltar, e eu já tive essa experiência depois de adulto, de ir embora de Santa Maria, ficar um tempo fora e voltar para cá. Claro que não foi, tipo, não posso dizer que eu escolhi voltar para Santa Maria, eu voltei pelas circunstâncias de voltar, mas aqui foi onde eu vivi as melhores coisas da minha vida, né? Onde eu consegui, né, me desenvolver profissionalmente o que eu queria, que era, né, fazer jornalismo cultural, fazer fotografia, depois quando eu resolvi trabalhar com fotografia também. Mas Santa Maria é uma coisa que me deu, né, as possibilidades de me desenvolver, é onde eu gosto de estar. As pessoas podem até achar estranho, mas eu prefiro ficar em Santa Maria do que para uma praia, por exemplo. E tu, Gabi? Ai, meu Deus, Santa Maria é minha vida inteira, assim, meus últimos 16 anos foram vivendo aqui. Eu nem sei explicar, assim, o quanto Santa Maria é importante e especial pra minha vida. Quando eu cheguei aqui, no meu primeiro ano, com água. Desculpa aí, pessoal. eu estranhei porque eu vinha de uma cidade onde eu tava sempre rodeada de amigos na minha casa, eu na casa deles, e quando eu cheguei aqui, meus amigos não vieram morar em Santa Maria como eu, foram pra estudar em outras cidades e tudo. Mas depois eu fiz amigos incríveis que eu tenho até hoje. Eu não vou citar nomes porque são bastante, mas alguns trabalham, né? O Careca, o Maurício, o Pedro, gente aqui da redação que eu conheci desde o tempo da faculdade. Muitos amigos. Em Santa Maria eu conheci muitas coisas, assim, eu construí quem eu sou hoje profissionalmente, em termos de caráter, em termos de ideais, em termos de tudo tá relacionado com Santa Maria. Eu tenho muitas memórias, assim, que eu guardo com muito carinho de Santa Maria. Toda a minha formação, em todos os sentidos, aconteceu aqui, né? Meu Deus. Não, tu falou em 16 anos que tu tá em Santa Maria, né? Desses 16, 10 faz que a gente se conhece. Exato. Essa galera toda da época da faculdade, né? Não, Careca, 10 anos que eu me formei e tu se formou. Claro. A gente se conheceu 4 anos antes disso. Exato, é quase o tempo que tu tá A gente se conheceu lá no começo da graduação. Então, já faz mais, 14, então. Exato. E aqui em Santa Maria, Nossa, eu nunca vou esquecer que quando eu cheguei aqui, eu fui onde hoje é o Vitório Facim, eu fui no 13, eu fui no cinema, aí tinha atividades no Parque Itaimbé, eu ia no Parque Itaimbé, eu adoro ir no Parque da Medianeira, eu conheci a Romaria da Medianeira. Meu Deus, a UFSM, eu adoro, né? A própria UFN, que foi onde a gente estudou, eu tenho memórias incríveis com pessoas incríveis de lá. Então, eu amo Santa Maria de uma forma que eu acho que eu vou sentir saudade de cada cantinho, cada caminhada, cada volta. Hoje em dia eu conheço Santa Maria como a palma da minha mão, coisas que a minha trajetória profissional me permitiu. Eu sei onde fica cada rua, cada vila, cada bairro, de leste a oeste, de sul a norte. E isso é por isso que eu me considero tão santamariense quanto santiaguense também, né? Eu amo essa cidade, eu acho ela incrível. E vou vir sempre que eu puder voltar a Santa Maria, estarei aqui para matar um pouquinho da saudade, que certamente vai ser grande. E me digam uma coisa, momentos do jornalismo que marcaram, assim, essa trajetória de vocês, aqui no diário ou em geral, de repente, em outras circunstâncias também, mas o que vocês podem nos falar sobre? Olha, por meio do jornalismo eu acabei, né, concretizando esse meu desejo de me inserir no meio da arte. E eu acho que isso para mim foi o que o jornalismo mais me trouxe de melhor, assim, que foi poder conhecer a arte e os artistas de dentro para fora, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer artistas que eu admiro, fazer muitos amigos no meio da arte em função do jornalismo, sabe? Mas sei lá, uma vez eu fui fazer uma seleção de trabalho lá no Rio de Janeiro para
por Sport TV, eu acho, e tinha um monte de gente lá falando sobre suas conquistas de entrevistar o Romário, de fazer produção com não sei o quê, e o cara perguntou, qual foi a coisa mais bacana que tu fez no jornalismo? Eu disse, cara, eu entrevistei o Jair Rodrigues. Eu sempre falo isso, porque foi tipo a minha primeira... Eu tinha recém começado a trabalhar no jornalismo de redação e tal, e eu tive que entrevistar tipo um dos músicos mais importantes aí, uma figura importantíssima na música, e em seguida ele acabou morrendo. Foi muito massa, sabe? E essa inserção também, eu entrevistei o Emicida, já conheci o Emicida, já apertei a mão de grandes nomes da música, principalmente, né? E grandes nomes, artistas de teatro aqui de Santa Maria, porque eu gosto de achar que essas pessoas que fazem teatro aqui de Santa Maria são grandes artistas. Exato, música, teatro. Aliás, Exatamente. tu é um dos grandes incentivadores da cultura local e que tem muito trânsito, né? Tu conhece muita gente da cultura local. E tu sempre levantou essa bandeira, né? É porque eu comecei, né? Eu acho que a trabalhar com cultura, acho que em 2009, por aí. Então, nesse trajeto eu acabei conhecendo bastante gente, ficando amigo de bastante gente. Mas também, depois aqui fora de uma redação de jornal, também fui trabalhar como fotógrafo no Rio de Janeiro. Acabei, né, conhecendo muita gente bacana, o Amir Haddad, cheguei, né, a Renata Sorrá, a Maria Padilha, a Fernanda Montenegro, todas essas pessoas estiveram, né, ali junto comigo, trabalhando, diversos atores globais, entre parênteses. Então, isso para mim foi muito bacana, assim. Gabi. Olha, né, são 10 anos de formado, praticamente 10 anos exercendo jornalismo, tem bastante coisa. Teve coberturas que eu jamais vou esquecer, né? A Kiss acaba sendo uma delas. Eu cobri a Kiss. Nessa eu também tava. Acabei de a gente cobriu a Kiss do primeiro dia, desde a madrugada do incêndio até agora. A gente segue acompanhando os desdobramentos do julgamento. A gente cobriu o julgamento, que foi um episódio bem marcante, não tem como esquecer. É um misto de emoções que se passa, e ao longo desses 9 anos, né, a gente acompanhou muitas coisas. Eu lembro que logo depois da Kiss houve uma ocupação na Câmara de Vereadores. E eu cobri, inclusive passando a noite lá. Eu e a Joyce, nossa ex-colega, a gente dormiu embaixo de uma mesa lá. Enquanto uma dormia, a outra ia fechando um texto e vice-versa. Foi algo assim... que marcou muito. Todas aquelas manifestações foram... Eu conheci muita gente. Eu lembro que eu, enquanto jornalista, eu sempre achava que eu não podia demonstrar emoção durante as pautas, que eu tinha que tentar ficar o mais, né, séria e possível. E teve uma vez durante a Kiss, já passado alguns meses da tragédia, que eu não aguentei e chorei, assim. Foi quando vieram as mães da tragédia de Cromañón, na Argentina, visitar pais de vítimas da Kiss aqui. Aquele momento me emocionou, e o emocional já vinha, né? Porque todos santamarienses sofreram com a Kiss. E aí eu lembro que os pais da Kiss secaram as minhas lágrimas e me abraçaram naquele dia. Então, assim, pra mim foi uma coisa... E aí eles disseram, tu é um ser humano. Acima de tudo, tu é um ser humano. Aquele momento... E isso aconteceu ali na Andradas, na frente da Bode. Foi um momento que eu jamais vou esquecer, né? E que levo de lição pra mim. Também tem outras coisas que a gente... para falar um pouquinho de coisas boas, a gente sempre tem coberturas legais, daquelas que a gente vibra junto, né? Eu nunca vou esquecer, por exemplo, da vez que a gente fez o diário, ajudou a dar visibilidade à campanha de uma vaquinha de cirurgia pro Ezequiel, que era um menino lá da Nova Santa Marta, que tinha uma doença cardiopática. E 2 irmãos dele, muito jovens, assim, adolescentes, morreram por conta da mesma doença, e foi aí que ele foi diagnosticado. E aí a gente vibrou, assim, a cada passo até o Ezequiel conseguir fazer a cirurgia dele, né, no coração. O mesmo aconteceu com a Maria Clara, que recentemente a gente retomou a história, que também tinha uma doença no coração, precisava de um tratamento bem complexo, e que a mãe dela fazia pão de mel, e vinha o pessoal da Legião do Bem, fantasiado com os personagens de Star Wars,
outdoors, iam pro calçadão e se mobilizavam, faziam campanhas. São momentos que marcam, que a gente vibra junto, que a gente torce junto, que a gente se envolve junto. É meio fora do dar a notícia, né? Mas também contribuir para a sociedade, né? Exatamente. Muda vidas, né, das pessoas. E no nosso DNA a gente tem aquele clássico quadro, que é o diagnóstico, né? Em que algumas pessoas fazem um diagnóstico de quem é o nosso entrevistado. Hoje, em dose dupla, nós vamos ouvir então os 2 primeiros depoimentos que enviaram para a Gabi e o primeiro depoimento que enviaram para o Rodrigo Ricordi Careca. Vamos ouvir. Oi, Gabi. Oi, gente. Tô aqui para falar um pouquinho do que a Gabriela significa na minha vida. A Gabriela é a minha amiga mais antiga. A gente se conhece há quase 30 anos. E nesse período todo ela sempre foi uma constante. A gente, pela correria do dia a dia, das escolhas profissionais que a gente faz, a gente pode não se ver com a frequência que a gente gostaria. Mas ela é constante. Eu sei que ela tá firme por mim ali, assim como eu vou estar sempre aqui por ela. A Gabriela é uma pessoa que me inspira pela determinação, pelo foco. Ela nunca teve dúvidas da pessoa que ela queria ser. Ela é de uma ética que raras vezes eu vi em alguém. E eu sou muito grata pela nossa amizade. Eu sou muito grata por esses quase 30 anos de convivência. E eu desejo para ela todo o sucesso do mundo. Todo o sucesso do mundo. Assim como eu sei que ela deseja para mim e para os amigos dela, para as pessoas que ela ama. Porque a Gabi é isso. A Gabi é amor, a Gabi é constância. E a Gabi merece o mundo. Boa tarde, CDN. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, o que eu poderia falar da Gabriela, né? A Gabriela, eu como irmão mais novo, posso dizer com toda certeza que sempre foi uma inspiração, sobretudo do ponto de vista profissional, para mim. É uma pessoa, como poucas que eu vi, apaixonada pelo que faz, que desde sempre foi apaixonada pelo jornalismo, muito segura do que ela queria ser, e acho que os anos mostraram isso, não podia ser diferente, né? Ela é uma pessoa muito ética, muito comprometida com o trabalho, muito profissional. Ela realmente está aí porque ela gosta do que faz, chegou até onde chegou por conta disso, e acho que uma das maiores qualidades dela é essa sensibilidade. Ela é uma pessoa muito sensível, e isso torna ela cada vez mais humana, uma pessoa que consegue realmente exercer empatia, se colocar no lugar do outro. E também é uma pessoa com uma capacidade argumentativa invejável, uma eloquência fora do comum, e eu só tenho que agradecer por ter uma pessoa como ela na minha vida, como minha irmã e como fonte de inspiração. E essa pessoa justa e íntegra que ela é, merece todo o sucesso do mundo. Então, um beijo, mana, e acho que é isso aí. Eu digo, Careca, te amo. Eu conheci o Careca quando a gente ainda era adolescente e a gente estabeleceu uma relação muito maravilhosa ao longo desses quase 25 anos de amizade. Ele é uma pessoa incrível e é o amigo com quem a gente sempre pode contar. É o Dindo do meu filho, eu sou Dinda do filho dele, e essas são só conexões resultantes dessa história linda que a gente vem construindo junto já há tantos anos, como amigos, Mamãe. Como compadres. Mamãe, olha aqui. E como companheiros de vida. Meu amigo amado, te desejo só o que essa vida tem de melhor, tá? Um beijo enorme. E aí, aqui quem fala é o Note. E se eu puder escolher, eu vou falar da vida pessoal do Careca. Até porque eu acho que de trabalho a gente só fez aqueles cadernos a 0 hora. Uns cadernos a 0 hora antigamente, quando a gente era bem novo. E pô, o Careca é um cara muito especial, né, na minha vida. A gente se conhece há muito tempo, acho que mais de 20 anos por aí. Olha, eu não sou bom de data. Mas ele é aquele amigo que tu pode confiar, que tu
Tu pode ficar anos sem ver e quando tu se encontra é sempre a mesma coisa, sempre a mesma parceria. Eu sempre fui muito próximo dele, da família dele, então a gente tem muita história, né, pra contar. Mas parando pra pensar sobre Vidas Proibidas, então se tu lembrar de algo aí, um grande abraço, meu querido, saudade. E aí, de quem foram essas vozes? O primeiro depoimento foi da Aline, a minha amiga mais antiga de Santiago, que também mora aqui em Santa Maria. E o segundo do meu irmão. Teu irmão bem desenvolto pra falar, né, Gabi? Super esclarecido. Com vocabulário rebuscado. Ele cursa engenharia, mas ele tem muita dúvida sobre, enquanto engenharia e direito. Eu acho que ele teria talento pra fazer direito também, justamente por isso. Também teria talento pra fazer comunicação, ainda bem que ele não veio muito pra não ficar dois sofredores na família. Eu sabia que eu ia chorar, eu sou chorona, mas eu não sabia que eu ia chorar de largada, meu Deus. A Aline, as nossas vós eram vizinhas, eram comadres, os nossos pais trabalharam juntos, se conhecem desde novos, nossos tios, enfim. A gente estudou a vida inteira na mesma escola. E com idas e vindas da vida, ela foi morar em Porto Alegre, eu vim morar aqui, depois a gente se reencontrou aqui. A gente, é exatamente isso. A gente pode não se ver com a frequência que gostaria, mas a gente meu Deus. E o meu irmão também, né? A gente tem 13 anos de diferença. A vida inteira eu quis ter um irmão. E quando eu achei que eu não ia ter, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe engravidou. E eu sempre brinco, ele foi o melhor presente que eu já tive nessa vida. Eu amo ele é tudo pra mim. E é isso, eu sou só orgulho, né? Dos dois. Carecas, as vozes. A Carol, né? Carolina Carvalho, uma grande amiga, uma pessoa que é da minha família, inclusive tanto a Carol que falou e o Felipe, o Notti, porque a Carol, né, participou de grande parte da minha vida, ela foi incentivadora aí dessa minha carreira também, sempre, né, foi muito especial em todos os momentos da minha vida, participou de muitos momentos importantes, essa coisa que ela falou da gente ser padrinho e madrinha, né, um do filho do outro, eu acho que vem só para coroar como a nossa convivência, a nossa relação, um amor que a gente sente um pelo outro é muito importante, assim. E o Notti também é o cara, que eu conheço desde a época da internet de escada, né, porque a minha casa, a casa minha, enquanto morador dos meus pais, e hoje também é assim, ela sempre teve a porta aberta para todo mundo. Meus amigos sempre conviveram na minha casa, meus pais sempre receberam muito, meus amigos sempre foram, né, de gostar de estar junto, e a porta da minha casa sempre esteve aberta, e o Notti foi um desses caras que entrou e ficou, assim. Ele é um grande amigo, a gente, passamos por boas, ele até falou, né, uma das primeiras experiências profissionais que eu tive foi fazer um caderno, eu ainda estava na faculdade, fazia esses encartes comerciais para 0 Hora, que ele diagramava, a gente fazia as matérias, escrevia as matérias, ele fazia, era uma confusão, porque a gente ficava madrugadas fazendo aquilo. Imagina 2 pessoas, né, inexperientes fazendo um caderno comercial para 0 Hora. Mas foi muito, muito bacana, que legal. Nunca pensei que ele falaria como é que vocês iam chegar nele, mas que massa. 2 pessoas muito importantes. Então, a gente vai para mais um intervalinho, em seguidinho a gente volta com mais DNA, com mais depoimentos e com o último bloco, com Gabriela Perufo e Rodrigo Ricordi. Na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 3029-2251. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. A Grenoble Móveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional.
cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Móveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Cervejaria Zagaia já está na rota das visitas imperdíveis para se fazer na Serra de Itaara. Todos os sábados, das 15 às 20 horas, abrimos nossa fábrica para a degustação de nossos estilos de cerveja, direto das torneiras no Deck Bar. Siga @Zagaia Beer nas redes sociais e agende sua visita à fábrica. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas, em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Tem que ter muita coragem para estudar música, porque ela vai acessar você no seu eu mais profundo e vai mudar você. A Musiartes é a maior escola de música do centro do estado e há mais de 30 anos entrega mais do que aulas de música. Entrega emoção, foco, disciplina, autoconfiança, sentimento e paixão. São mais de 400 alunos vivendo a autorrealização de uma vida através da música. Musiartes agora também em Camobi. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Hoje, um especial despedida dos nossos colegas Gabriela Perufo e Rodrigo Ricordi, que estão deixando o grupo diário para novos desafios e que a gente estava conversando aqui, né, a respeito de futuro, de presente. Na verdade, vocês já tiveram no diário em outros momentos, aí depois saíram, tiveram várias experiências, voltaram para o diário, agora vão ter novas experiências, né? E é bom que o diário está sempre aqui, crescendo, grande, forte, e que fique com as portas abertas, né, para fomentar aí a comunicação da região central e para receber sempre pra gente ter essa segurança, né, de poder voltar para casa, caso necessário. Mas, gurias, contem. Aliás, me contem não. Vamos chamar mais depoimento, porque senão não vai dar tempo. Quero chamar mais um do Careca e mais 2 da Gabi Perufo. Vamos ver se eles decifram de quem são essas vozes. Seu Rodrigo Ricordi. O que dizer desse rapaz que, quando eu conheci, aos 20 e poucos anos, já era um senhor de idade, um idoso, por conta das manias e do péssimo humor que ele aprendeu a transformar em marca registrada e, de certa forma, em charme pessoal também. Falando sério, Careca, Rodrigo, é um dos amigos, dos bons amigos que eu fiz em Santa Maria e com quem já vivi, poxa, uma coleção de histórias, né? Entre shows, noitadas, conversas infinitas, produções de festivais, muita história coletiva compartilhada, inclusive. Posso dizer que aprendi muito com ele e creio que aprendemos muito um com o outro juntos também. E com tanta gente que a gente teve a sorte de compartilhar momentos de vida, de profissão, enfim, momentos que fazem parte da minha história e que eu sei que o Careca estava lá e que provavelmente fazem parte de um momento interessante e potente da vida dele também. E talvez seja o meu único amigo que nunca recusou um convite e jamais recusaria um convite para tomar uma cerveja. E isso também diz um pouco da nossa afinidade. É um cara que já arriscou muita coisa também, já teve coragem de abandonar estruturas que eram confortáveis
em nome de experimentar e se desafiar a viver outras possibilidades na vida. E isso é uma coisa que com certeza é admirável nele. E eu espero que em todas as aventuras que tu, careca, decidir se envolver, que elas te tragam toda a aventura que tu merece mesmo, toda a sorte, todo o sucesso. É um cara que, além de tudo, já morei junto, né? Teve esse momento também, me senti um pouco morando dentro de um cinzeiro, mas rendeu bons momentos, boas lembranças. Uma sorte em tudo que tu for fazer na vida, meu amigo. Merece demais. Um grande abraço. Oi, Gabinha. Tudo bem? Eu nem sei por onde começar esse depoimento. Veio um filme na cabeça, sabe? Eu lembro das primeiras vezes que a gente trocou mensagem, que eu tava lá em Portugal no intercâmbio, tô já começando nessa nova fase no diário, lá em 2017. Depois a gente foi se ver pela primeira vez em 2018, em junho de 2018, um ano depois. E a gente só foi ficar junto, definitivo mesmo, ficar pela primeira vez 2 meses depois, né? E tu lembra um porquinho. Não preciso nem falar aqui, até tenho vergonha. Eu só tenho que te agradecer por todos esses momentos que a gente passou junto. Tudo tá vindo como um filme na minha cabeça. Tu é uma menina incrível. Eu tenho muita sorte de ter ao meu lado todos os dias. E isso significa muita coisa pra mim, tá? Se hoje a gente vai se separar por causa de trabalho, a gente com certeza vai estar junto em pensamentos e ligados pelo coração. Eu te amo. Prometo logo estar junto contigo. Ah, minha Capitu também te ama, tá? Ela manda várias lambidas e vários latidos pra ti. Um beijão. E voa. Voa, Gabinha. Tu merece o mundo. Beijo. Pedrinho, o poeta, hein? Aê, hein? Podia escrever música dos vespertinos desse cara aí. A gente se conheceu por causa do diário, sem querer. Eu precisava entrevistar ele, mandei um inbox de Facebook pra ele. E aí, depois, um bom tempo depois, a gente acabou assim, se reencontrando. E hoje é meu companheiro de vida, o pai da Capitu, nossa pet, nossa vira-latinha lá que agita a casa. E nossa, ele é o melhor namorado do mundo, companheiro. Não poderia querer ter uma pessoa melhor do meu lado, né? Eu? O Atílio, vocês puderam ouvir no rádio, ele também já foi feito um DNA sobre ele, né? Uhum. O Atílio é um cara que povoa, sei lá, está na minha vida há muitos anos, há mais de 10 anos. Ele é um elemento importantíssimo para toda essa minha entrada no meio da cultura, no mundo da cultura. A gente fazia parte do Macondo Coletivo, eu trabalhei no Macondo Lugar, nós moramos juntos, vivemos num apartamento, né? Eu, o Atílio e o Lucas Hoffman, uma vez, era muita barba, né, naquele cabelo, cheguei a fazer, o Atílio nunca esquece do dia que ele tava mal, tava com dor de barriga, sei lá o que tava. Eu fui lá, comprei batata, fiz uma sopa pra ele, uma coisa, né? E tem essa coisa que ele sempre lembra do meu temperamento meio azedo, às vezes meio ácido, mas é uma coisa aí que eu tenho trabalhado. Atílio viu na análise. Mas é um cara que eu amo muito, que, né, com certeza, que bom que nós temos a sorte de poder nos convidar para tomar uma cerveja de vez em quando e nenhum dos dois negar esse convite. Aí, e como passa muito rápido, ó, já tá nos minutos finais aqui do nosso DNA, e a gente vai ouvir então os depoimentos finais. Vamos esgotar aí a nossa lista, Cabala. Vamos soltar então mais os últimos depoimentos desta tarde. Bem, inicialmente gostaria de cumprimentar a todos aí da Rádio CDN, pessoal aí do programa DNA e a todos os ouvintes. Dizer também que a Gabriela, para mim, é motivo de extremo orgulho,
Ela saiu cedo de casa, foi em busca do seu sonho, dos seus objetivos, que é o jornalismo, ama o jornalismo, se formou, trabalhou em algumas empresas aí de Santa Maria, e agora nos últimos anos aí no Diário, né, essa empresa aí que ela ama. Nunca vi uma pessoa ter tanta paixão pela profissão e por essa empresa aí que é o Diário. Menina meiga, coração enorme, determinada, focada, vai em busca dos seus objetivos. E agora um novo passo na sua carreira. Desejar a ela muito sucesso, né? Dizer que uma vez mais tenho muito orgulho dela e dizer que quando ela precisar do pai dela, a escada dela está aqui sempre à disposição. Beijo grande para vocês, um beijo grande para ti, Gabriela, uma vez mais sucesso, minha filha. Bom dia. Para mim, a Gabriela é desafio, poesia, sensibilidade, responsabilidade. É uma pessoa iluminada, sempre pronta a ajudar os outros, preocupada com justiça social. Tudo que ela sabe, ela ensina aos outros, ela reparte o que ela tem vontade sempre de crescer, de se aperfeiçoar. Eu tenho muito, muito orgulho da Gabriela. Ela tem assim uma caminhada cheia de responsabilidade, de troca, de questionamento. Ela não para no tempo. Ela tem uma inquietude natural dela que só faz ela crescer como profissional e como ser humano. Um beijo. O Careca é um dos meus melhores amigos. Ele é o meu rabugento preferido. Quem olha para essa casca grossa que parece que ele tem, talvez nem imagine o tamanho do coração desse homem. O Careca esteve comigo numa das fases mais difíceis da minha vida. E às vezes, quando tudo parecia piorar ou não fazer mais sentido, ele fazia fazer sentido. Com bolo. Ele demonstra carinho cuidando da gente. E ele me cuidou muito. Talvez ele nem saiba o quanto eu sou grata por isso. E o quanto eu lembro disso sempre. Ele nos deu essa preciosidade, ele e a Melina, claro, que é o Arthur. E eu espero que eu possa ser uma Dinda à altura desses pais e dessa criança tão iluminada. E já começa a me emocionar, não dá pra falar muito, né? Mas é isso, o Careca é um homem gigante. Um coração enorme, sensível. Um olhar para a fotografia que vi poucas vezes na minha vida. Uma alma completamente iluminada aqui. Eu tenho a sorte de ser comadre. Desde que eu conheci o Rodrigo, eu achei que ele era um cara bom coração e divertido. E conforme eu fui conhecendo ele mais, outras características foram me atraindo nele. O senso crítico, a inteligência, o conhecimento cultural e o quanto ele demonstrou a vulnerabilidade dele. Certamente essa não é uma característica que fica visível a qualquer um. Ele costuma demonstrar uma imagem de dureza, tem um humor ácido e muitas vezes demonstra uma certa insensibilidade, e ele tá longe de ser assim. Ele é um cara extremamente observador, que se preocupa muito com as pessoas que ama, e ele faz o que pode para vê-las felizes. E em relação ao trabalho, ele é extremamente dedicado. Eu acredito que ele é uma pessoa que gosta muito do reconhecimento que ele tem, apesar de ele não reconhecer que ele gosta disso. Ele faz um ótimo trabalho, ele se dedica muito para tudo que ele faz e ele merece ser reconhecido por isso. Ele merece ser reconhecido por tudo que ele faz. Eu e o Arthur amamos muito ele
e desejamos toda a felicidade do mundo sempre. Estaremos ao seu lado. Beijo grande. Aí, rapidamente, quem são essas vozes? A última que falou foi minha analista. A Melina, minha companheira, mãe do meu filho, Arthur. Quem mais falou antes? Paola, grande amiga que a vida me apresentou. Se eu cuidava dela com bolo, ela me cuidava também me abrigando na casa dela algumas vezes. A Paola, né, a gente acabou desenvolvendo essa amizade muito forte, muito, né, durante esses últimos anos aí. Nós moramos juntos lá no Rio de Janeiro, né, não na mesma casa, mas, né, em casas diferentes, mas passamos e trabalhamos junto lá no Rio de Janeiro. É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, que é madrinha do meu filho. Não poderia escolher, não dar essa, né, essa missão para ela. Quem mais falou? Foram as duas. Foram as duas, a Melina e a Paola. Mas a Melina foi uma paixão que surgiu numa noite de rockers durante um show da Guantanamo Groove, que evoluiu para uma relação. Trilha sonora boa, hein? Exatamente. Eu olhei andando pelo Rockers e vi aquela menina e disse, nossa, eu vou lá falar com ela. E a gente tá aí junto até hoje. E a Gabi ouviu os pais, né, Gabi? Exato, minha base, né? Aí. Não seria nada, eu não existiria Gabriela sem meu pai e minha mãe. Aí, que lindo. Amigos, eu fico aqui com a missão, então, de agradecer muito vocês por toda a dedicação, empenho, a todo esse tempo dedicado ao diário. Desejo muita sorte nas novas missões aí que vocês vão abraçar, nos sonhos de vocês, aqui em Santa Maria, fora de Santa Maria. E muita sorte, muito sucesso, muita alegria e muito obrigado. Gratidão em nome do grupo, em nome dos colegas. Vão fazer muita falta a voz do Careca aqui na CDN, que é uma das vozes, eu sempre digo, das melhores e mais espontâneas. Muita saudade, eu acho que a maior saudade que eu vou sentir vai ser da Rádio CDN. Aí, uma das vozes mais espontâneas. A Gabi também, super empenhada desde o início, botando online para funcionar. E é isso, nós temos a agradecer a vocês e desejar muita sorte. Obrigado. E o DNA volta amanhã com mais entrevistas, mais convidados. Amanhã o Joca Farias vem fazer um som aqui com a gente. Até amanhã.